Renascimento, retomada da arte, contexto e estética, renascentista, barroco, dramatizações, rococó, a ostentação, o rococó é a ostentação, renascimento, retomada da arte, contexto e estética, renascentista, barroco, dramatizações, rococó, a ostentação, contexto e características. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Eita, eita, eita! Agora dessa alegria toda, vamos ficar animados, gente. Nada de ficar com o coração tremendo aí, balançando, ficar com medo. Para com isso, deixa disso. A gente vai agora mesmo fazer a nossa revisão e você vai ficar preparadíssimo para o que daí vier. Vamos lá, gente? Vamos lá para a nossa tela. Ok, deixa eu colocar o meu trabalho aqui, agradecendo, assim, de todo o coração ao meu amigo que veio tocar aí comigo aí, né? Veio dar essa força aí. Não é isso? E aqui a gente vai começar a crescer e a correr aqui nesse conteúdo. Vamos lá. O Renascimento é o seguinte, o Renascimento é um momento artístico, né, que representou uma das vertentes do período renascentista através da profusão de diversas obras. Então, apareceram várias obras que foram com uma característica forte, né, desse movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no início do século XV, na Itália. Com o declínio do sistema feudal, surgiu a Renascença, que é um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa. O que aconteceu? Os artistas se revoltaram contra a arte medieval totalmente dominada pela igreja feudal, pela igreja e pelo sistema feudal. Desculpa aí o trocadilho aí, tá? Então, os artistas chegaram no máximo que não aguentaram mais, aí começaram a transgredir os estabelecimentos, tá? Por quê? O que aconteceu no Renascimento? O resgate dos valores clássicos, né? Os temas mitológicos e religiosos e a tecnologia da arte aqui, ó, o aparecimento da perspectiva, o esfumato e o chiaro-escuro, aquela técnica do claro-escuro. O esfumato é uma técnica que o próprio nome está falando, é meio esfumaçada, tá? O uso dessa arte, dessa tecnologia também passou a ser adotado pelos artistas. Vocês estão vendo aí, ó, a Vênus do Botticelli, aí, famosa aí, para a gente lembrar que é uma das primeiras grandes obras de arte já com essa perspectiva aí, né? com esse olhar. Em seguida aí você vê também que tem um movimento barroco onde se destacam os temas religiosos e a riqueza dos detalhes das formas, as expressões dramáticas dos seus personagens e o jogo de luz e sombra, que é o tal lá que eu falei, o chiaro-escuro. Aí, desenvolvendo mais ainda, o rococó foi altamente cheio de detalhes, o super chique, né? Aí vem o rococó com o uso de cores mais claras, mais luminosas e suaves, em contraposição às cores fortes e dramáticas do barroco, e retratando sempre a vida profana do ricão lá, dos aristocratas, ok? Então, agora, eu já dei aí uma rápida pincelada aí, a gente vai... Então, vai bola rapidinho, a gente já volta aí para as nossas atividades, ok? Valeu! Então, aí acalma esse coração aí, não fica com ele piscando aí, batendo aí, forte aí, né, descontrolado, porque a gente vai na suavidade, na tranquilidade, enfrentar um monstro aí, vamos ver as nossas atividades. Vamos lá, gente! Isso!
né? A questão de número 1. Olha só, o Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Descreva aí, então, algumas características do Renascimento, conforme você estudou. Então, você vai colocar a sua resposta, né? Você vai colocar diante de tudo que a gente estudou e conversou, né? E tantos detalhes que a gente falou, você vai colocar da sua maneira aí, né, as características do Renascimento, né? Tem assim, não vou adiantar não, mas eu vou falar aqui para vocês a sugestão da resposta, né? O que você não deve deixar de falar, você tem que falar pelo menos, seguramente, em 3 ou 4 características, você tem que falar em algumas delas para poder a gente perceber que você está no domínio do seu estudo aí, tá? Então, olha só, não esquece, né, que no Renascimento passou a haver o humanismo, uma valorização do ser humano, porque até então a arte estava toda voltada para os temas religiosos, para a vida de Cristo, para Deus. Aí vem também o racionalismo, ou seja, o uso da razão para explicar o mundo. E o conhecimento global começou a entrar também, né? Não se falava mais só de um lugar, passou a falar do resto do mundo, dos outros lugares também. Tá? Conhecer e usar, né? O experimentalismo são as descobertas todas passaram a acontecer por causa de várias experiências. As pessoas se deram a oportunidade de fazer as experiências, né? E aí vem essa palavrinha aqui, que vem do grego, né? Que é o hedonismo, ou seja, a supervalorização dos prazeres da vida. Então, o hedonismo diz respeito a isso aí, tá? Aí vem o mecenato. Os mecenas são os novos ricos, né? Os comerciantes e os nobres que passaram a patrocinar a vida dos artistas da Renascença, pagar pela obra de arte, sustentar aqueles artistas para que eles pudessem criar suas obras. Vamos ver a nossa questão de número 2, então. Antes, deixa eu falar. Ó, não esqueça, tá? Humanismo, racionalismo, universalismo, experimentalismo, hedonismo, é tudo no ismo, menos o mecenato aqui, né? Então vamos lá. Questão de número 2. A exaltação da forma, o culto à linguagem permeada por metáforas. Metáforas, lembra aí? Comparações, né? Conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval. São características de qual movimento aí, hein, gente? Onde foi que o conflito se instaurou aí, né? São características do barroco, tá? Então, olha, não esquece, tá bom? No barroco, a exaltação da forma, o culto à linguagem, passou a ser exercida através de comparações, de metáforas. Então, por conta disso aí, começa o grande conflito entre as ideias renascentistas do humanismo e a reação da igreja, né? A reação aí, a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, tá? Então, no Barroco aconteceu esse embate aí, esse confronto. Vamos então dar uma voada aqui para o futuro, né? Vamos decolar para o futuro. Pegar carona nessa cauda de cometa aí, ó. Questão de número 3, tá? É uma questão aí que ela é adaptada, né? Vem aí uma questão do Enem. Então, vamos ver aqui, ó. Com base nos conhecimentos sobre a pintura, no período do Renascimento e na obra de Sandro Botticelli, considere as afirmativas a seguir.
Então, baseada nas ideias da pintura do período renascentista, claro escuro, tal perspectiva, considere as afirmativas a seguir. Então, bora lá. Há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo, a proporção e o efeito de profundidade. Essa obra marca o início da arte moderna na Itália, ao retratar o conflito entre o homem e a natureza. A temática da obra é um episódio mitológico que aborda o nascimento de uma deusa, apresentando a movimentação do ar como um importante elemento para expressar a leveza. O Renascimento é caracterizado pelo teocentrismo e a obra O Nascimento de Vênus é emblemática por apresentar o sopro divino como temática da composição. Vamos lá, então o que a gente vai ver aqui? Assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ver que somente 1 e 3. Vamos ver por quê? Então, há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo. Naturalismo representa você fazer assim a obra mais fiel ao que se vê, né? Sem distorção de qualidade nenhuma. A proporção também está lá e o efeito de profundidade. Então, as pessoas de tamanho ali equilibrado e o efeito de profundidade, porque a gente vê, né, como se fosse... Vamos dar uma olhada lá? Olha lá. Viu aqui? O horizonte. Tudo isso aí de respeito ao motivo aí a profundidade, a perspectiva. E o tamanho das pessoas aí por igual. Ok? Então, a gente vê que é o 1 e o 3. Essa obra marca o início da arte moderna? Por favor, socorro. De jeito nenhum. O Renascimento é caracterizado pelo teocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro. Não é. O Renascimento é o antropocentrismo. Então, isso aqui também está fora, né? Essa obra que apresenta o sopro divino é lá de Michelangelo, lembra? Lá na Capela Sistina. Então, aqui, nós temos aqui no 3, a temática da obra é um episódio mitológico que aborda o nascimento de uma deusa, apresentando a movimentação do ar como um importante elemento para expressar a leveza. Isso aí tudinho a gente vê lá na obra lá. E aí, por isso que está certo, certíssimo, que somente 1 e 3 estão corretos. Tá? Vamos seguir para a nossa próxima questão, tá? Mais uma aí que você vai... uma discursiva para você, né? Ó, da Fundatec. O estilo de arte conhecido como Rococó surgiu em Paris, no período do reinado de Luís XV. Então, mais um conhecimento aqui, ó, 1723 a 1774. Qual aspecto do estilo rococó foi capaz de deixá-lo mais conhecido? Então vamos lembrar aí, né? O rococó veio depois do barroco, o barroco veio depois do renascimento. A gente fala depois, mas não quer dizer que um movimento acabou com o outro, continua, tá? Então, alunos, olha só, o estilo de arte rococó, né, o seu aspecto que o tornou mais conhecido, você precisa estar sempre lembrando, estar sempre estudando, porque foi o aspecto decorativo, tá? Essa qualidade, né, da decoração, de ser uma arte mais leve, né, apesar de não menos intensa e importante do que os outros estilos, né, porque ele
sucedeu os outros, então ele tem o seu valor, tem a sua grande importância, né? E aí, gente, eu queria chamar a atenção de vocês também para o nosso material complementar. Viu aí? Para você conhecer mais a respeito dos artistas e obras renascentistas, acesse, não deixe de acessar, tá? Tudo que faz parte do material complementar, tá bom? Não só lá no YouTube, né? Você ir lá e acessar e procurar ver e assistir, porque eles trazem vários outros aspectos, né? Não dá para a gente falar muito na aula, mas numa filmagem, num reel, né? ou num vídeo, tem mais coisas que vocês podem aprender, tá? Pode tornar mais forte o embasamento que vocês tiveram durante a nossa aula. Ainda tem mais isso aqui, olha. Esse outro link também, que não é filmagem, mas é leitura também para você, tá? Sobre artes, aqui da Educa Mais Brasil, você entra lá e se informa, e você entra lá e consegue bastante se embasar mais, estar mais preparado para que quando você for fazer algum exame, algum teste, se for fazer alguma prova, né, participar de algum concurso, né, você já tem que começar a se preparar a partir de agora, porque é só no crescente e você já está começando aí a viver a maior realidade da sua vida, né? Você já está começando a entrar, se preparar para ficar adulto, não é isso? Então, não esquece de estudar, não esquece de levar mais a sério, né? E tá sempre se preparando para o que vem por aí, tá bom? Ficamos por aqui, esse é o fim da nossa aula de hoje. É nóis. Moninha, você é demais. Valeu.